Olá, meus amigos, meus alunos, aqueles que estão aí do outro lado da telinha, que estão nos acompanhando. Estamos em mais uma transmissão aqui, galera, em mais uma gravação na realidade do projeto OAB Online. Para quem não me conhece ainda, meu nome é professor Silvio Soares e tive a missão aqui sobre os comandos, né, dos nossos grandes diretores e coordenadores do curso, numa disciplina bastante interessante, envolvente e muito importante na primeira fase da OAB, que é a matéria ética profissional. Tá? Uma matéria que nós sabemos, galera, que foca em 10% da totalidade de questões, são 8 questões das quais a gente tem o intuito nas nossas videoaulas de trabalhar os principais pontos e com isso fazer com que você gabarite essas questões. É claro, pessoal, que hoje para a nossa aula 2, nós iremos dar um pontapé inicial, uma das aulas que eu digo para os meus alunos, que é uma das aulas mais monótonas no bom sentido, uma das aulas o quê? Mais extensas que nós temos, onde nós deveremos utilizar o decoreba. Passe e vira, professor, né? Por mais que a gente não queira fazer o decoreba do dia a dia, é uma parte que nós temos que utilizá-lo, até porque são vários pontos. Então, a melhor forma de absorver isso, galera, é literalmente lendo, fazendo a leitura de um dos artigos muito importantes para a prova. Nós já observamos que nas últimas provas, ou seja, né, após a unificação que nós tivemos em 2010, um grande ritmo de questões foi cobrados nesta disciplina que nós iremos dar o pontapé a partir da nossa aula 2, que é a parte dos direitos e deveres do advogado, tá? Então hoje, galera, nós selecionamos para vocês primordialmente, a leitura do artigo 7º da Lei 8906 de 1994. É isso mesmo, galera, o nosso Estatuto da OAB, né? A legislação que nós deveremos comer com farinha a partir de agora, fazermos a leitura das apostilas que estarão sendo disponibilizadas junto com essa videoaula, para que você acompanhe todos os apontamentos lá colocados. Então notem, pessoal, que a partir do estudo dessa aula, vocês vão conseguir observar que os pontos são literalmente de lei, letra de lei. Então, o importante para que nós tenhamos a oportunidade de gabaritar questões relacionadas ao artigo 7º é fazermos a leitura deste. Então, começando hoje, pessoal, com nossos apontamentos primordiais, nós iremos fazer a leitura do artigo 7º, começando pelo inciso 1, que fala o seguinte: direito dos advogados exercer com liberdade a profissão, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O que vem a dizer isso, professor? Inciso 1 do artigo 7º, galera. O advogado ele terá a liberdade de atuar em todo o território nacional. De vez em quando caem algumas questões na prova que podem despertar algum tipo de dificuldade a você, candidato, né, à primeira fase da OAB. Fiquem tranquilos, guardem sempre com vocês que um dos direitos atribuídos a nós, advogados, é o que, pessoal? A liberdade à profissão, a liberdade na atuação da advocacia em todo o território nacional. Por que nós dizemos isso? Quando eu falo a liberdade de atuar em todo o território nacional, galera, eu peço que vocês fiquem bastante atentos a uma circunstância importantíssima. Qual seja, professor? Regra. Para que nós tenhamos a oportunidade, pessoal, de advogarmos, necessitamos ser aprovados no exame da ordem, passar pelo crivo e os requisitos exigidos no artigo 8º da Lei 8906 de 94, para que eu possa me inscrever. Ótimo, professor, mas lembre-se que nós já trabalhamos na nossa aula anterior que eu necessito buscar a minha inscrição onde eu tenha o meu domicílio profissional, onde eu tenha interesse em fixá-lo. Então, o meu domicílio profissional, por exemplo, Silvio Soares, é no estado de Mato Grosso. Então, Silvio Soares reivindicou a sua inscrição na OAB-MT, na OAB Mato Grosso. Ah, professor, e se nós formos de subseção, aonde você ter domicílio? Se no seu município possuir uma subseção, lá sem problema algum, você irá reivindicar a sua inscrição. É claro que nós vamos trabalhar alguns pontos importantes, que a subseção terá o poder de acolhimento e de respaldo, né, no requisito de inscrição do profissional, desde que ela possua conselho próprio. Então fiquem tranquilos que lá à frente a gente irá trabalhar esses pontos. O que agora eu quero que você fixe, né, através desse inciso, é que nós temos que buscar a inscrição dentro
do nosso domicílio profissional. Por que ele fala que nós podemos atuar em todo o território nacional? Porque ao mesmo tempo nós temos que ter uma interpretação um pouquinho extensiva. Extensiva em que sentido, galera? Professor, eu posso advogar em qualquer lugar do Brasil? Sim, mas a lei, pessoal, ela impõe algumas limitações. A nossa Lei 8906, que é o nosso Estatuto da OAB. A primeira limitação que aqui encontramos, galera, é a situação de nós termos mais de 5 processos ano fora do seu território, ou seja, fora do seu local de inscrição. Então notem, se o Silvio possuir inscrição no estado de Mato Grosso, onde é a sua inscrição principal, e o Silvio estiver atuando em mais de 5 processos ano no estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, outro estado, o Silvio, nesse caso, é obrigado a efetivamente pagar a sua suplementar. Então, notem, eu tenho a liberdade de atuar em todo o território nacional, mas se eu tiver mais de 5 processos ano fora do meu território, fora do meu estado, eu sou obrigado a recolher a suplementar. Como já dito, a suplementar nada mais é, pessoal, que uma nova inscrição aonde você tenha o que? Ultrapassado o limite de 5 processos ano fora do seu estado. Então, nesse exemplo clássico, se o Silvio atuar em Mato Grosso do Sul, possuir lá mais de 5 processos ano, ele é obrigado a pagar a anuidade de lá, que nós chamamos de suplementar, e a pagar a sua anuidade aonde ele tem a sua inscrição principal. Pô, professor, então você pagará 2 inscrições? Neste exemplo, sim. Então notem, advogo, atuo em todo o território nacional, mas sempre observando essas limitâncias. Desde que extrapoladas, eu sou obrigado a recolher a suplementar. Mas lembre-se, recolhendo a suplementar, tranquilamente manterá o seu livre direito de advogar em todo o território nacional. Show de bola, galera? Vamos lá! Além do inciso 1, nós também acompanhamos outras letras de lei, outros incisos que temos que fazer a leitura para buscarmos alguns apontamentos primordiais. Inciso 2. É direito do advogado a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, bem como os seus instrumentos de trabalho da sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, desde que relativas ao exercício da advocacia. Galera, olha aí o princípio da inviolabilidade que nós já estudamos lá atrás. Ou seja, o advogado ele possui um munus público, mesmo exercendo uma atividade em regra privada. Notem, galera, que existe uma inviolabilidade à sua casa. Ou seja, nós falamos aqui, pessoal do escritório, como se fosse a sua casa. Não poderei diretamente ter um acesso ao seu ambiente, né, de trabalho, desde que quebre algumas excepcionalidades. A regra é da não violabilidade, ou seja, é inviolável o seu escritório profissional. Isso é bacana, galera, e prestem bastante atenção que esta inviolabilidade deve ser em relação ao exercício da advocacia, tá? O inciso 2, bem no seu finalzinho, ele já deixa claro esta circunstância. Mas espera aí, professor, a prova da OAB pode trazer alguma pegadinha? Por exemplo, indagando que existe a possibilidade de adentrarmos, quebrarmos esta violabilidade, adentrarmos ao seu escritório e derrubarmos o inciso 2 do artigo 7º, tomem cuidado que existe algumas excepcionalidades, tá, pessoal? Um mandado, por exemplo, um pedido de mandato específico determinado por autoridade competente dentro do período de tempo, do dia, pode sim quebrar essa inviolabilidade. Outra circunstância também, quando se demonstrar, que o ato praticado por esse profissional da advocacia está diretamente interligado, pessoal, a crimes, Então, são situações que nós acompanhamos como excepcionalidades, onde traz a possibilidade, a quebra desta inviolabilidade. A não violabilidade, ou seja, a inviolabilidade, pessoal, ela se estende também aos seus respectivos clientes.
Então isso é bem bacana, né, se ater, para que não seja utilizada informações eletrônicas, né, informações escritas de forma indevida. Então a inviolabilidade, ela tem uma extensão também à figura dos seus clientes, salvo essas excepcionalidades que aqui já colocamos e que se encontra bem pacífica e tranquila no material que acompanha a aula, que depois você também pode fazer uma leitura com bastante calma. Vamos lá? Inciso 3. Comunicar-se com os seus clientes, olha lá, é direito do advogado, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis e militares, ainda que considerados incomunicáveis. Galera, nós até falamos um pouquinho disso já na nossa primeira aulinha. Notem que mesmo sem procuração, o inciso 3 lhe dá esta liberdade de buscar o quê, pessoal? Comunicar-se com seus clientes, mesmo que eles se encontrem incomunicáveis. Nós falamos, tá lá na penitenciária, ele está incomunicável, perfeito. Para com o outrem, com você que o representará, não, você terá este acesso. É um dos direitos atribuídos à figura do profissional da advocacia, beleza? Inciso 4. Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia para lavra do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa a seccional da OAB. Galera, isso é bastante importante. Nos casos, né, de flagrante, olha que interessante, o advogado terá acesso a um representante da OAB, ou seja, então você pode ir lá, flagrante, comuniquem para mim de imediato a OAB, eu tenho direito a um representante. Notem, pessoal, aqui o motivo deve ser ligado ao exercício da advocacia. Então o inciso é bastante claro. Eu necessito do representante. É um direito atribuído ao advogado, lembrando que nos casos de flagrante, lembrando, pessoal, que aqui é pontual, deverá estar no exercício da advocacia, tá, pessoal? E lembrando, tem que comunicar ao OAB. Então, beleza, professor. Flagrante, exercício da advocacia, requisito representante, tá? Em demais casos, comunica-se ao OAB sobre a prisão promovida àquele profissional. Bacana? Inciso 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e, na sua falta, em prisão domiciliar. Também é um outro direito atribuído a todo advogado, galera. Notem que ele reivindicará uma sala de estado maior. O que seria essa sala de estado maior, professor? Uma sala, pessoal, que ela esteja adaptada à figura deste profissional. É uma sala individualizada, é uma sala, né, pessoal, que nós não podemos confundir com as salas disponibilizadas, por exemplo, a prisões do chefe do executivo, que é uma outra circunstância atribuída. Aqui nós estamos falando o quê? Uma sala de estado maior, uma sala diferenciada, uma sala individualizada de outros que ali se encontram retidos, muitas vezes designados em locais militares, né? A gente pode observar, às vezes, onde aquele profissional pode ficar retido, por exemplo, no centro da polícia militar ou no centro, né, do corpo de bombeiros. Então, em salas de estado maior, salas diferenciadas. É importante notarmos que quando não houver uma sala nessas características diferenciadas, poderá ser reivindicado e designado a prisão domiciliar, tá, pessoal? Então notem, né, prisão em domicílio, desde que não ocorra ou que por eventualidades não tenhamos, né, como demonstrar a inclusão daquele profissional da advocacia em uma sala de estado maior, tá? Olha lá, pessoal,
não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. Isso é importantíssimo. Por quê, professor? Fico em sala de estado maior. Ótimo. Mas, professor, a partir do momento que houver o trânsito em julgado da sentença condenatória, ele vai para a cela comum. Então é importante nós ficarmos espertos nessa pegadinha que provas passadas já nos cobraram. Estado maior é antes do trânsito em julgado. Transitou em julgado, condenou, meu amigo, você vai para a cela comum. Show de bola? Gravem essa característica que ela é muito importante também. Eu sei que hoje é um pouco monótono, mas nós temos que fazer a leitura item por item, inciso por inciso do artigo 7º, para que a gente fique antenado. Observem que alguns pontos nós já estudamos e já trabalhamos na aula 1, mas novamente frisando e os repetindo aqui de forma bastante rápida, para que vocês fiquem bastante atentos a pegadinhas que podem ser cobradas. Vamos lá! Inciso 6. Ingressar livremente. Olha lá, pessoal, nas salas de sessão dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Aqui é interessante falarmos, né, pessoal, que legalmente nós somos equiparados, né, o advogado ao magistrado, ao promotor de justiça, ao defensor público. Nós somos equiparados. Não há o quê, pessoal? Divergências, né, de hierarquia nesse sentido. Pelo menos é o que determina a lei, o nosso estatuto da OAB. Ah, professor, mas muitas vezes na prática nós não visualizamos isso. Fiquem tranquilos, né, galera? Isso você vai trabalhar depois, quando você estiver na sua vida profissional, exercer esse direito sem problema algum. Mas para a prova da OAB, lembrem-se, nós não temos diferenciações atribuídas a essas outras autoridades. Até porque nós servimos do munus público, né? Vamos lá? O que mais nós temos, pessoal? Ingresso livre, que hoje é determinado pelo artigo 7º. Nas salas de dependência de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notoriais e de registro e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independente da presença dos seus titulares. Nós já trabalhamos isso também, galera, né? Quando falamos lá dos poderes atribuídos ao profissional. Então, ele tem essa circunstância de livre acesso. C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar o ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, a ser atendido desde que se age presente qualquer servidor ou empregado. Galera, então lá, ó, dentro ou fora do período, eu posso exigir, certo, que eu seja atendido por servidor ou empregado que ali se encontre no recinto, que ali se encontre o quê, pessoal? Dentro daquela repartição pública. Então isso é muito importante também. D. Em qualquer assembleia ou reunião, desde que participe ou possa participar o seu cliente, independentemente, né, pessoal? Desculpa. Vamos repetir aqui. Em qualquer assembleia ou reunião, desde que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante o qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Galera, aqui é importantíssimo este inciso que nós temos, por quê? Quando eu falo da linha D, galera, olha que interessante, nós temos a palavrinha poderes especiais. Meu querido, se a prova da OAB falar em assembleias, beleza. Eu posso participar acompanhando o meu cliente, professor? Ou eu posso representá-lo? Sim. O artigo 7º lhe dá este direito, esta oportunidade. Mas lembre-se que eu deverei possuir o quê, professor? Instrumento com poderes especiais. Uma procuração, uma outorga de poderes, poderes estes na forma especial. Ou seja, poderes específicos para que eu possa participar daquela respectiva assembleia. Então fiquem atentos também a esse critério para que vocês não caem em pegadinha. Assembleia tem que ter procuração com poderes específicos. Porque ele fala assim, poderá participar o profissional representando
o seu cliente, mesmo sem poderes especiais. Falso! Assembleias, lembrem-se, ou reuniões que o seu cliente deve participar, beleza, professor, posso estar presente? Sim, desde que eu tenha o quê? A outorga de poderes, a determinação de poderes especiais para a minha participação, beleza? Vamos lá. Inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer local indicado no inciso anterior, independente de licença. Galera, isso é bacana, né? Estar em cartório ou estar em sala de audiência, eu posso sair, me recolher, fazer o meu procedimento em pé, produzir esse procedimento sentado, que já foi uma questão no qual, ao levantar o advogado, o magistrado o retirou da sala. Galera, notem, é uma prática indevida, até porque o inciso 7 do artigo 7º, ele é bastante claro. Eu posso permanecer sentado ou em pé. Eu posso o quê, pessoal? Retirar de qualquer dos locais indicados, né, dos incisos anteriores, que foi inciso A, B, C e D, repartições públicas, audiências, circunstâncias de delegacia, independentemente de licença. Tudo bem, galera, que na prática, né, quando você se ausenta de um local como tal, a gente utiliza do procedimento requisitando uma licencinha para que ali você saia. Mas se a prova da OAB lhe cobrar, nem a necessidade de licença é devida. Eu posso sair de lá mudo e calado, sem problema algum. Bacana? Guarde esse critério que já foi uma questão já cobrada em exames anteriores e nós tivemos alguns alunos que acabaram caindo nessa pegadinha. Vamos lá? Próximo inciso. É direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando, né, a ordem de chegada. Galera, o acesso ao magistrado, o acesso ao promotor, aos seus respectivos gabinetes, é um direito nosso como advogado de que esta autoridade nos recepcione, independentemente de horário marcado. Essa questão também já foi cobrada em provas passadas. Ah, professor, mas eu fui lá e falou que só pode me atender daqui 2 semanas. Não, galera, é a obrigatoriedade por parte do poder público esse atendimento em seus gabinetes, né, pessoal? Ou em salas específicas, marcado ou não. Então notem, não anunciei previamente que eu iria comparecer, mas eu necessito falar com o magistrado. É um direito, é uma garantia atribuída ao profissional de advocacia? Sim. Então tome cuidado, porque às vezes cai alguma questão nesse sentido, né? Falando que o advogado só terá acesso, só poderá trocar aquela ideia, bater um papo com o magistrado, retirar alguma dúvida ou indicar algum ponto específico do processo, para que o magistrado tenha uma visão melhorada sobre um determinado ponto, quando eu previamente marcar. Falso. Independente de agendamento, lembre-se, a lei lhe dá esse direito de poder o quê, pessoal? Ter esse acesso aos gabinetes e os locais de trabalho dos magistrados e dessas respectivas autoridades. Beleza? Nós tivemos o inciso 9 que foi vetado, né? Ele foi retirado. Só que o inciso 9, mesmo vetado, retirado, pessoal, né? Do nosso artigo 7º, eu acho ele de suma importância em que sentido? Primeiro, o inciso 9, pessoal, ele falava que o advogado, em toda e qualquer instância, né, jurídica ou extrajudicial, ele tinha, no momento que entendia adequado, a sustentação oral na defesa do seu cliente, que deveria ser aplicado no prazo de 15 minutos. Esse inciso 9 foi revogado. Mas notem que com esta revogação, o que nós estamos acompanhando? Qual que é a indicação tida hoje em virtude da retirada do inciso 9? Galera, fiquem atentos que o inciso 9 também falava que essa manifestação, ela deveria ser o quê? Após o voto do relator, tá? O que aconteceu? Com a derrubada do inciso 9, a leitura regra que nós temos é que a sustentação oral, que mantém-se 15 minutos, ela deve ser feita antes do voto do relator. Lembrando que mesmo com esta nova interpretação e derrubada do inciso 9 do artigo 7º, nós ainda temos algumas circunstâncias estabelecidas
na nossa legislação, como o artigo 60, parágrafo 4º do novo Código de Ética e Disciplina, que fala que no caso dos procedimentos disciplinares, a sustentação oral deverá ser promovida num prazo de 15 minutos após, certo, o voto do relator. Então, regrinha, professor, se lá estiver falando, né, sobre a derrubada do inciso 9 e a sustentação oral, ela também hoje não é feita em qualquer momento. Ela deve ser feita em momento oportuno, no qual nós temos a indicação, e 2, ela sempre será feita, ou seja, regra, antes do voto do relator. Salvo se nós acompanharmos uma questão específica prevista conforme o artigo 60, parágrafo 4º. No caso dos procedimentos disciplinares, o voto do relator é proferido antes da sustentação, tanto do representante quanto do representado, lembrando que ambos terão prazo de 15 minutos. Beleza? Guardem isso que é importantíssimo. Por isso eu deixei em vermelho, mas também temos esse apontamento no nosso material de apoio. Vamos lá. 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, documentos ou afirmações que incluam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Galera, então a palavra pela ordem, ela tem o quê? Um posicionamento de intervenção sumária, para que a gente retire algum tipo de ponto polêmico ou duvidoso em relação àquele ato, na produção e sustentação de uma melhor defesa ao seu cliente, tá? Então a palavra pela ordem se mantém e ela é muito utilizada, né, no meio jurídico, beleza? 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância do preceito de lei, regimento ou regulamento. Galera, isso é bastante importante também, ó. A todo e qualquer momento, em favor ou contra qualquer juiz ou instância, o advogado tem o direito o quê? De produzir uma reclamação escrita ou verbal, tá? Poxa, professor, né? Estou com problemas naquele processo lá na vara X, né? Parece que é coisa pessoal, são problemas onde meu processo não anda, né? Não está utilizando o devido cumprimento legal de todos os andamentos advindos da lei. Eu posso fazer essa reclamação escrita ou verbal para que esse processo, né, dê continuidade, para que esse processo caminhe dentro das regularidades e da legalidade atribuída por lei, sem problema algum. Galera, é um outro direito atribuído a todo advogado. Lembrando que ela pode ser manifestada tanto de forma verbal quanto da forma escrita. Beleza? Vamos lá. 12. É direito do advogado falar sentado ou em pé em juízo, tribunal, órgão, deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Sentado ou em pé em juízo ou tribunal ou órgão deliberativo. Foi o que nós acompanhamos já do inciso anterior, eles são bem semelhantes, né, galera? Lá nós falamos em presença em órgãos, aqui nós falamos da presença em juízo, que eu já falei para vocês também. Então, sentado ou em pé, galera, vocês poderão tranquilamente produzir a defesa do seu cliente. Então, nós tivemos questões com essas características, né? Onde o advogado se levantou para fazer a defesa do seu cliente e foi convidado a ser retirado da sala de audiência pelo magistrado. Lembrem-se, galera, falar sentado em pé, em juízo ou tribunal, é direito do advogado. Beleza? Vamos lá, próximo inciso. Examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário ou Legislativo ou da administração pública em geral, autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com a possibilidade de tomar apontamentos. Galera, todo advogado terá direito o quê, né? A examinar os autos, pessoal, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, mesmo sem procuração. Quebra-se esta circunstância e esse direito se o processo está o quê, pessoal? Em sigilo ou segredo de justiça.
processo sigiloso ou em segredo de justiça, lembrem-se, galera, quebra esta circunstância. Então, o inciso é bem claro. Eu tenho acesso em geral aos autos findos, ou seja, terminados, que não há mais a produção e possibilidade de recursos ou movimentações, ou processo em andamento, mesmo quando estiverem, olha lá, ó, mesmo sem procuração. Quando não estiverem, então, galera, tem acesso, é um direito meu. Mas se nós observarmos um processo findo ou em andamento que está correndo em sigilo ou segredo de justiça, pum, esqueça. Isso caiu, acho que, salvo me engano, há 4 provas atrás. Então fiquem atentos, galera. Sigilo, segredo de justiça, quebra o direito a acesso a esses processos, né? Porque aqui ele fala mesmo sem procuração. Agora, se estiver em sigilo ou segredo, galera, a procuração torna-se obrigatória, beleza? Então fiquem espertos com o inciso 13 do nosso artigo 7º da Lei 8906 de 94. Vamos lá. Examinar em qualquer instituição responsável ou por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, tanto no meio físico como digital. Então, galera, eu tenho a possibilidade de examinar esses determinados documentos, tá? Autos em flagrantes, ou autos que já se encontram findados, ou autos que se encontram em andamento. Só que lembre-se, galera, mesmo sem procuração, salvo a circunstância de sigilo, salvo a circunstância de segredo de justiça. Show de bola? Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelo prazo legal. Então, galera, tenho vistas, posso fazer lá o levantamento do processo para que eu produza uma boa defesa, sem problema algum. Autos de qualquer natureza, jurídicos ou administrativos, em cartórios ou repartições públicas, tá? Lembrando, não podemos observar aqui, pessoal, a excepcionalidade à regra que iremos falar. Regra, tenho acesso, examino, tenho vistas, salvo se corre em sigilo, salvo segredo de justiça que tem que ter procuração, ou circunstâncias que possam, num processo investigativo, por exemplo, né, pessoal, eu deixar de tomar aqueles apontamentos ou fazer vistas em virtude de prejuízos que possam trazer as investigações ou que ainda elas não tenham sido concluídas. Então, o delegado ou responsável pode se manifestar nesse sentido para evitar acesso, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. 12. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Cara, isso aqui é bastante esperto aquele que o estuda, por quê? As alterações em relação ao desagravo, elas aconteceram em 2018. Então, teve muitas pessoas que falaram, poxa, professor, lá em 2018 para 2019, professor, vai cair essa alteração de desagravo, né? Nós tivemos a sua publicação, contou-se o vacácio, e aí a prova seguinte, na publicação digital, como já tinha decorrido, ela já estava em vigor, pum, caiu. E a galera já estava esperta, porque já tinha estudado a situação e conseguiram pegar esses apontamentos novos que nós tivemos em relação ao que, pessoal? A figura do desagravo. Eu até trouxe um ponto muito importante, pessoal, em relação a esse desagravo. O que viria a ser o desagravo, professor? O desagravo, ele é promovido por parte do Conselho Seccional em regra, quando de alguma forma você, advogado, é atingido, prejudicado, passa por constrangimentos e injustiças em relação à sua prática profissional. Injustiças que poderão ser acometidas por terceiros, como até mesmo, pessoal, né, entidades públicas, né, digo, pelo Poder Judiciário, digo, né, por outros poderes públicos que nós temos. Então, isso é importante observar, que hoje nós temos essa proteção, que ela deve ser promovida por meio do nosso Conselho Seccional em regra. Só que notem, pessoal, que o desagravo, que
essa circunstância de buscar, né, a OAB se redimir ou pelo menos buscar uma forma de proteção à figura deste profissional da advocacia, ela teve algumas alterações em 2018. E é por isso que é importante nós observarmos no material para que vocês fiquem atentos. Como é uma matéria bastante nova e caiu uma única vez após a alteração de 2018, é importante ficarem atentos, porque a chance de novamente ser cobrados é gigantesco. O primeiro passo que nós temos é o seguinte: para que serve? Qual é o direito atribuído ao desagravo, galera? Primeiro, inscritos na OAB quando ofendidos em razão do seu exercício profissional, cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público, promovido por conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Galera, houve ofensa em relação à prática da advocacia, que isso é claro, tem que ter esta ofensa produzida em relação à atividade profissional. Isso é bastante importante vocês escrevarem. 2, pessoal, notem, em virtude de cargo ou função que você exerça na OAB, certo? Você foi constrangido? Cabe o desagravo. Esse desagravo, ele pode ser promovido pela busca que você que sentiu-se ofendido venha à OAB reivindicá-lo. Pode ser feito o quê, pessoal? Por o conselho competente ou tão mesmo por terceira pessoa. Então notem, professor, se caiu uma questão falando que o desagravo foi promovido independente da minha vontade, isso pode acontecer? Sim. Professor, ele foi promovido pela minha vontade? Sim. Professor, ele foi promovido pelo nosso conselho competente de ofício? Também. Então notem, galera, que eu tenho várias oportunidades. A mais importante que eu quero que vocês gravem é essa, que o desagravo ele pode ser feito sem mesmo a sua autorização, né? Então o conselho de ofício pode fazer isso, ou uma terceira pessoa interessada também pode reivindicar a produção do desagravo. 2. Concordância do ofendido, foi o que eu acabei de dizer. O desagravo público deve ser promovido a critério do conselho e não depende da concordância do ofendido, que também pode dispensá-lo, tá, pessoal? Então notem, independe da concordância do ofendido para que ele possa ser promovido. O que nós tivemos de mudança agora em 2018? A mudança criteriosa, e foi esta questão que foi cobrada, né, em provas passadas, é o critério de mudança no prazo do desagravo. Hoje o desagravo ele pode ser produzido ad referendo, ou seja, em circunstâncias excepcionais, em casos de urgência ou emergência. Nos casos de urgência ou emergência, poderemos reivindicar o desagravo de imediato e ele pode ser feito na forma ad referendo, depois levado juntamente ao conselho, tá? Competência, ofensa contra o Conselho Federal ou presidente do Conselho Seccional. Galera, isso é bastante importante também. Quando a ofensa for feita a Silvio Soares, advogado no estado de Mato Grosso, a quem compete o desagravo? O Conselho Seccional de Mato Grosso, tá? Professor, se o Silvio, além de ser advogado, ele é presidente da OAB Mato Grosso, aí muda-se a competência. O desagravo deve ser feito pelo Conselho Federal. Ah, mas o Silvio é conselheiro federal. A mesma coisa. Para conselheiro federal, Conselho Federal faz o desagravo. 3. Professor, se a competência é do Conselho Seccional, quando ela é produzida contra o Silvio, que é advogado, perfeito. Mas se foi produzida contra o Silvio, que é somente advogado, mas a ofensa foi tão grande que ela repercutiu em território nacional, notem, aí ela deixa de ser do Conselho Seccional e torna-se o quê, pessoal, né? Do Conselho Federal. Então fiquem atentos à repercussão. Se for uma grande repercussão a nível nacional, deixa de ser o Conselho Seccional e passa a ser o quê, pessoal? O Conselho Federal, que deve vir a promovê-las. Então nós temos aí a quebra, uma violação das prerrogativas, atingir uma publicidade nacional, território nacional, lembre-se, ela deixa de ser do Conselho Seccional e vai para o Conselho Federal. Competência ou ofensa contra escrita em território de subseção. Galera, se eu estiver escrito numa subseção dentro do meu estado, subseção irá promover o desagravo, acompanhado de um representante, né, pessoal, do Conselho Seccional. Bem tranquilo também. Notem que aqui nós trouxemos também uma outra pegadinha, galera, então tomem muito cuidado. No desagravo,
as circunstâncias do qual haverá o arquivamento do pedido. Porque o pedido pode ser feito, desde que não seja de critério de urgência ou emergência, ele vai aguardar um prazo específico que aqui iremos estudar, fechando em até 60 dias. Mas fique calmo. Para que esse pedido seja arquivado, ele descumpre alguns requisitos estabelecidos na alteração de 2018. A primeira delas, o relator pode propor arquivamento quando? Quando a ofensa for pessoal. Galera, tá lá em cima, eu já falei, tá no artigo 7º. Desagravo em circunstâncias que estejam diretamente ligadas à atividade profissional, à advocacia. 2. Não estiver relacionada com exercício profissional. Pô, professor, aqui é legal, né? Tem que estar relacionada, não pode ser pessoal. Tudo bem. Ah, professor, ele foi lá e brigou, me xingou. Ótimo. Aí cabe outros procedimentos. Foi pessoal, não foi em relação à sua atividade profissional. Então quebra esse requisito e esse procedimento de pedido de desagravo será arquivado. C. Não estiver relacionado com as prerrogativas gerais do advogado. Pô, se não estiver vinculado à atividade profissional às nossas prerrogativas, galera, com certeza o desagravo, né, não cumpre as características exigidas por lei e o relator irá arquivá-lo. D. Não configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Notem, não configurou, galera. Nós não teríamos aí o prosseguimento do processo de desagravo. Então, são características primordiais que devem ser feita a leitura, certo, pessoal? Com calma depois do nosso quadrinho, para que você fique bastante atento e não caia nessas pegadinhas. Como eu já disse, nós aqui trabalhamos um pouquinho sobre a competência, né? Os critérios de arquivamento do desagravo. Mas ele não para por aí, por quê? Porque nós também devemos ter, pessoal, bastante atenção aos prazos que nós tivemos e as suas alternâncias com o advento da alteração de 2018 no desagravo. Quando nós falamos desagravo, pessoal, o primeiro ponto que nós devemos observar é sobre o pedido, né? Então eu faço um pedido de desagravo. Em regra, nós temos a circunstância o quê, pessoal? Dos casos de urgência e notoriedade. Urgência e notoriedade, ele é feito ad referendo, ou seja, de imediato. Agora, fugindo a essa circunstância, o que vai acontecer? O pedido de desagravo, ele é designado à autoridade ofensora e no prazo de 15 dias, configure concessão do desagravo. Então, o mando tem um prazo de 15 dias para que haja a concessão do desagravo. Então, o prazo aqui de 15 dias, pessoal, ele mantém essa continuidade. Quando a gente falar de procedimentos administrativos, quando a gente falar da maioria dos atos que nós temos hoje dentro da OAB, o número 15 estará seguindo a gente, né? O prazo de 15 dias. 15 dias esse que cumpre a regra do novo CPC, ou seja, 15 dias, pessoal, úteis, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? A aplicabilidade do novo CPC ao trâmite da legislação 8908 de 94, que é o nosso estatuto da OAB. B, arquivamento. Falamos os procedimentos de arquivamento para vocês lá no quadrinho sinótico, lá no quadrinho amarelinho, né? Procedimentos onde pode o quê, pessoal, né? Os nossos desagravos serem arquivados. Emissão de parecer. Recebidas ou não a informação, né? Porque eu vou comunicar à autoridade que ofendeu. Recebido ou não, pessoal, o que acontece? Convencendo-se da procedência do ofendido, o relator emite parecer, que é submetido ao competente conselho conforme definido em regimento interno. Então, note, vou comunicar, prazo 15 dias, lindo e maravilhoso. Então, notem, eu vou esperar a resposta. Então, o relator, se não tiver a resposta em relação àqueles fatos trazidos, ele pode caracterizar o desagravo e dar prosseguimento ao mesmo, né? Enviando ao competente conselho. Aí o regimento interno deriva e determina essas circunstâncias. Prazo. Os desagravos, como já dito, eles devem o quê, pessoal? Ser decididos em no máximo 60 dias. Prazo máximo 60 dias, tá, galera? Lembrem-se, né, que as informações devem ser solicitadas da pessoa autoridade ofensora no prazo de 15 dias, tá? Lembre-se, o prazo do desagravo, a finalização, a decisão sobre ele, 60 dias, beleza? Designação de sessão de desagravo.
Porque notem, né, em algum momento nós vamos chamar todas as autoridades, os advogados, os representantes da OAB para produzir o desagravo. Onde esse desagravo é produzido? Na maioria das vezes o quê, pessoal? No local onde ele foi cometido. Então fala o seguinte, ó, em caso de acolhimento do parecer, nós já falamos, parecer favorável, é designada a sessão de desagravo, amplamente divulgada, onde qualquer advogado pode participar, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 dias, preferencialmente no local onde tenha sofrido ou onde se encontre a autoridade ofensora. Então, aonde eu sofri, onde eu encontre a autoridade ofensora, hoje nós temos o quê? Como os locais admitidos para a produção do desagravo, tá? Prazo, professor, 30 dias, beleza? Então, 3 prazos eu quero que você fixe no desagravo. O prazo de 15, o prazo de fechamento de no máximo 60 e o prazo de 30 dias. Gravou 15, 30 e 60, tá dentro de toda questão relacionada ao desagravo, tá, pessoal? Onde eu vou fazê-lo, professor? Sempre no local que ele foi cometido ou aonde se encontra a autoridade ofensora. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então vamos voltar aqui, pessoal. Por quê? Antes de nós falarmos aqui, eu fui lá à frente só para trazer o nosso quadrinho sinótico, que nós estávamos falando o quê, né? Das circunstâncias aqui de exame dos autos, dos incisos que hoje nós temos, né? Aqui, pessoal, tem outro ponto importantíssimo que eu queria trazer a vocês, né? Retirar os autos findos sem procuração no prazo de 10 dias. Olha que interessante, galera. Autos findos, ou seja, autos que não cabem mais recurso, autos que não cabem mais defesas, estes vocês poderão reivindicar mesmo sem procuração vistas por um prazo de 10 dias, tá? Prazo de 10 dias. Prazo para juntar a procuração que nós falamos lá atrás, 15 dias. Aqui, pessoal, é o prazo para autos que estão findados que eu queira o quê? Ter vistas. Então, notem, autos findos, mesmo sem procuração, prazo 10 dias. Ser publicamente desagravado, nós já falamos. 2, usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Galera, tomem muito cuidado com isso, né? Falamos um pouquinho, então, de ter acesso ao processo, mesmo sem procuração, salvo se estiver em sigilo ou segredo de justiça, beleza. Ou circunstâncias que podem trazer prejuízo, né, na investigação, no caso de autos ali produzidos por autoridade, né, um delegado de polícia ou autoridade competente, beleza, são excepcionalidades. Aqui, nesse inciso, eu peço que vocês tomem muito cuidado, que já foi também cobrado em provas passadas. A utilização do símbolo, pessoal da OAB, é privativo da profissão, tá? Então, olha lá, usar o símbolo privativo da profissão do advogado. Pessoal, notem, eu tenho direito a usá-lo, mas, professor, eu posso utilizar o símbolo privativo da OAB, por exemplo, para desenvolver a publicidade do meu escritório? Não, galera, é vetado. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso em outros artigos hoje estabelecidos a partir do 34 do nosso Estatuto da OAB. Mas aqui é direito meu o uso do símbolo privativo da profissão do advogado. Então tem aqueles broches maravilhosos da OAB onde você pode conduzi-los, né, no seu terno, no seu paletó, sem problema algum. É um símbolo privativo da advocacia. Ele não pode ser utilizado em outras circunstâncias, sob pena do profissional ser responsabilizado, tá? Então a gente fala muito sobre publicidade, se o advogado pode utilizar o símbolo da OAB, né, como logomarca do seu escritório. Fiquem espertos, tá? Já tivemos circunstâncias práticas nesse sentido, onde o advogado, ele foi acionado junto, né, ao Tribunal de Ética e Disciplina e sofreu, né, pessoal, condenações, sofreu aí sanções em virtude desta prática que é considerada ilícita pelo artigo 34 seguintes da Lei 8906 de 94, beleza? Uso privativo sempre do advogado quanto à sua profissão, beleza? Recusar-se a depor-se como testemunha em processo em qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato desconhecido com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Galera, inciso importante, nós já falamos sobre ele na aula 1, mas só frisando. Galera, princípio do sigilo profissional. O advogado não
tem a obrigatoriedade, não é obrigado a trazer informações confiadas a ele pelo seu cliente, tá? Então, sigilo é princípio, é um dos princípios basilares da advocacia dentro do estudo da deontologia forense, ou seja, o estudo do dever jurídico. Mas, professor, a autoridade determinou que eu falasse, o juiz foi lá, me arrolou como testemunha e quer que eu traga informações do meu cliente. Fala, excelência, mantém-se no meu direito de ficar calado em virtude de um princípio atribuído e direito e prerrogativa minha como profissional, do sigilo total sobre as informações. Claro, pessoal, que lá nós trouxemos a vocês algumas excepcionalidades. Poderei trazer informações do meu cliente e se tratar de grave ameaça ou circunstâncias que atinjam literalmente a você para a sua proteção de vida ou aos seus familiares próximos, aí gera excepcionalidade, tá? Fora isso, galera, sigilo total, tá? Sigilo absoluto. É uma prerrogativa, um direito atribuído a todo advogado. Beleza? Tamo junto? Então guardem isso, pessoal. Aí vem lá muitas vezes e fala assim a questão, professor, e se o cliente autorizar você ir lá e depois trazer informações sobre ele? Quebra o princípio do sigilo profissional? Galera, aí é uma circunstância que dependerá de você, tá? Então, uma liberdade que vai ser atribuída ao profissional nesse sentido. Quando o cliente autoriza que ele traga essas informações, eu indico, se cai uma questão nesse sentido, que observe as alternativas que lá tenha e verifique se alguma induz você nesse sentido, dizendo que no caso do cliente autorizar, que fique facultado ao advogado trazer essas informações ou não. Se não tiver, vamos no critério base do inciso do artigo 7º, ou seja, sigilo profissional, sigilo total. Não traga nem informação relativa ao seu cliente. Princípio certo do sigilo profissional, artigo 3º e seguintes do novo Código de Ética e Disciplina, também veiculado aqui no artigo 7º, como direito a todo profissional da advocacia. Vamos lá, inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre, aguardando o pregão, pelo ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele mediante comunicação protocolizada em juízo. Galera, isso é importantíssimo, tomem muito cuidado. Por que eu falo isso, professor? Primeiro, Silvio está lá esperando audiência com o seu cliente. Decorreu mais de 30 minutos e a audiência não aconteceu. O Silvio pode ir embora e falar, cliente, pode ir embora, depois a gente volta outro dia, vamos marcar uma nova audiência com esse juiz. Tomem cuidado, galera. O direito atribuído ao artigo 7º ao advogado é o seguinte, ele poderá reivindicar após um atraso superior a 30 minutos. Lembrem-se, ele tem que ir à escrivania e comunicar por escrito, tá lá, ó, mediante comunicação protocolizada em juízo. Não é só falar assim, não, vamos embora. Porque às vezes alguma questão, né, traz afirmativa nesse sentido. Fala, não, passou 30 minutos, a lei fala que é direito meu como advogado, vamos embora, meu cliente. Depois o juiz que se lasque lá, ele vai ter que marcar outra audiência pra gente. Não funciona assim. Lembre-se, tem que haver comunicação em juízo. Olha, já decorreu os 30 minutos, o magistrado, a autoridade competente não está presente no local, então estou comunicando e reivindico uma nova designação de audiência. Perfeito. Lembrando, e não caia nessa pegadinha, se a questão deixar claro que houve um atraso na pauta de audiência e o juiz se encontra no recinto, não se aplica esse direito, tá? O juiz não deve estar no recinto, então observem a questão. Se o juiz está no recinto, meu amigo, tem que aguardar. Atraso de pauta não é problema, infelizmente, né, do magistrado. Então atrasou pauta, vai ter que sentar com o seu cliente e aguardar. Mas se a questão falar que o magistrado ou a autoridade competente não se encontra no recinto, decorreu os 30 minutos, vou lá, comunico o juízo e peço nova resignação. Beleza? Existe uma excepcionalidade dentro da excepcionalidade, que é no caso da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, não é de 30 minutos, pessoal, a espera. É de, no máximo, 15. Decorreu 15 minutos, vou lá, peço para constar em ata e reivindico nova designação de audiência.
tá, galera? Então, notem, regra, 30 minutos comunicando o juízo. Se for na Justiça do Trabalho, regra, 15 minutos. Então, lembre-se, Justiça do Trabalho é menor. Lembre-se, regra, só pode acontecer se o juiz não estiver no recinto, tá? Se for constatado que ele está no recinto dentro lá do fórum, né, trabalhando ou com pauta atrasada, galera, esqueça, vai ter que aguardar, tá? Então fiquem atentos a essas pegadinhas, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assistir os seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequente de todos os elementos interrogatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, podendo inclusive no curso da respectiva apuração, tá, galera? Não se aplica ao disposto do inciso 15 e 16. Pessoal, eu posso acompanhar os procedimentos investigativos sob pena de nulidade. Tomem cuidado, já estudamos isso lá atrás, certo, pessoal? Se for critério de sigilo e segredo, tem que ter procuração. Se não, posso acompanhar mesmo sem procuração esse acompanhamento, tá? Olha lá. Aos processos sobre regime de segredo de justiça, voltando lá em inciso 15 e 16, que nós já falamos, galera, eu tenho acesso a eles. Mas lembre-se, lá no 15 e 16 ele fala mesmo sem procuração. Então aqui no parágrafo 1º, inciso 1, ele fala que não é aplicável sem procuração nos casos do processo de regime de segredo ou sigilo. Segredo ou sigilo tem que ter procuração, tá? Então tomem cuidado. 2. Quando existem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho, motivado, proferindo de ofício mediante representação ou a requerimento da parte interessada. Galera, olha aí também, ó, outra circunstância que está lá no 16 que nós não poderemos, né, retirar esses autos. Quando nós temos circunstâncias do quê, né? De documentos originais, né? De difícil restauração. Então, pô, já pensou fazer carga, vista desse processo e perder um documento daquele, ou aquele documento ser extraviado do processo? Então, quando existem excepcionalidades como essa, fiquem atentos. Nós não poderemos ter acesso a esses documentos, né? Retirá-los. Então, repetindo, documentos originais de difícil restauração, circunstâncias, né, relevantes que justifiquem ali, né, a permanência dos autos em cartório, né, não houve os devidos apontamentos ainda por parte das autoridades competentes, então aquilo lá pode prejudicar a eficácia do processo, né, a sua continuidade. Então, a parte, né, a autoridade competente, ela pode o quê, pessoal? Manifestar, né, procedimento motivado, manifestar para evitar acesso a esses autos. Então, são excepcionalidades que nós temos hoje atribuídas no parágrafo 1º do artigo 7º, tá, pessoal? Da Lei 8906 de 94. 3. Até o encerramento do processo, o advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Galera, fiz carga, vista do processo. Quando eu perco acesso a ele, tá lá a continuidade, né? Falamos então, né, no caso de segredo ou sigilo, falamos também nos casos, né, de circunstância motivada pela autoridade ou documentos originais que são difíceis de reposição e podem trazer grandes prejuízos àquele mesmo. Ou na terceira hipótese, no caso de encerramento do processo, né, ou até o encerramento, o advogado fez carga, fez vista do processo e não integrou no respectivo prazo. E só o fez, galera, depois do que? De ser comunicado, ou seja, ser intimado. Então, se houve esse procedimento, o advogado perde acesso a esse processo. Ele não poderá retirá-lo novamente, tá? Então, tome muito cuidado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, desacato, deixei de vermelho, puníveis a qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade
ou em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então, galera, nós falamos aqui do famoso ID, ou seja, injúria, galera, e difamação, injúria e difamação, injúria e difamação não gera o que, pessoal, né? A circunstância, a circunstância de aplicabilidade de procedimento contra o profissional, não gera sanção contra ele. Então, notem, injúria e difamação, o ID, injúria e difamação, pessoal, tem o advogado imunidade, tá? Agora, o desacato e a calúnia estão fora, tá? Então, se a prova falar de ID, injúria e difamação, lembre-se, galera, injúria e difamação não gera certo procedimento, em regra, tá? Só gera se ele produzir em excesso. Então, professor, estou ali na prática da atividade profissional, certo? E produzi uma circunstância que caracterizou injúria ou difamação, estou tranquilo, estou imune. É um direito atribuído ao advogado. O desacato, não, tá, galera? Então, notem, a calúnia, não. Desacato e calúnia, lembre-se, vai responder o profissional, tá? O que não responde, o que ele possui imunidade, é o ID, injúria e difamação, beleza? Vamos lá. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado que o disposto no inciso 4 desse artigo, tá, pessoal? Bem tranquilo, nós trabalhamos sobre isso. Lembre-se da inviolabilidade, lembre-se que o advogado ele poderá ser preso em flagrante, desde que ele tenha representante da OAB. Lembre-se também, né, que seja sobre o exercício da sua atividade profissional. E lembre-se, tem que ser crime inafiançável, tá? Então são características que nós já trabalhamos e novamente estamos dando essa pincelada para vocês não errarem na prova. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para o advogado, com uso e controle assegurados à OAB. Olha lá, galera. Então, é obrigado o Poder Judiciário, né, entidades públicas aí criarem salas privativas para a OAB. Só que o que nós tivemos de alteração neste parágrafo? Que ele falava assim, ó, com uso e controle assegurados pela OAB. Com o uso da OAB, mas não tem mais o controle. Então, a OAB não tem mais o controle sobre essas salas em si, tá, galerinha? Então, o uso, sim, privativo da OAB, mas sem controle. Então, às vezes, se vir uso e controle, fiquem espertos. O controle foi, né, uma palavrinha excluída do parágrafo 4º. Então, as salas são hoje obrigatórias, elas devem ser produzidas em fóruns, tribunais, delegacias, né, para uso da OAB. Controle saiu fora, beleza? Parágrafo 5º. No caso de ofensa a escrito da OAB, no exercício da profissão de cargo ou função do órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo à responsabilidade criminal a que incorrer o infrator. A gente já falou sobre isso também, trouxemos o quadrinho sinótico, falamos das competências para atribuição do desagravo e sobre os seus prazos, tá? Então fiquem atentos. Aqui, pessoal, falamos, beleza. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática do crime por parte do advogado, a autoridade judiciária compete decretar a quebra de inviolabilidade do que se trata o inciso 2 do caput desse artigo. Em decisão motivada, nós falamos então, se tiver decisão motivada, pode quebrar a inviolabilidade. Então, o primeiro requisito está aqui, pessoal. Expedindo mandado de busca e apreensão, segunda hipótese, né? Motivo justificado, expedição de motivo. Segundo, pessoal, né, mandado de busca e apreensão quebra a inviolabilidade. Específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representantes da OAB. Então, lembre-se, presença de representantes da OAB, motivo justificável e mandado de busca e apreensão. Olha lá, sendo em qualquer hipótese vetada a utilização de documentos, mídias e objetos pertencentes aos clientes do advogado, averiguado, bem como os demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre o cliente.
Notem, pessoal, que ele fala que eu não posso utilizar documentos, mídias e objetos pertencentes ao cliente do advogado averiguado. Existe excepcionalidade aqui sim, o parágrafo 7º já nos traz. Olha lá, eu posso utilizar os documentos do cliente se for comprovado que o cliente o quê? Está com coautoria com o advogado ou tenha participação na investigação. Olha lá, ressalva constante no parágrafo 6º desse artigo, não se entende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Então, se está comunado ali, galera, quebra-se a inviolabilidade, tá? E poderá ter acesso aí a essas informações e documentos. Bacana? Então, tome muito cuidado com isso. Temos as circunstâncias, né? Falamos aí do crime inafiançável, falamos que tem que ter motivo justificado, mandado de busca e apreensão e representante da OAB. São critérios hoje que nada mais é do que decorebas, né? Os pontos já se encontram dentro da leitura do próprio artigo 7º, que já atribui todos esses direitos ao advogado. Temos o parágrafo 8 e 9 que foram vetados e o 10 que fala: nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício do direito de que se trata o inciso 14. Galera, notem, isso também nós já deixamos pacificado desde a nossa aula 1. Regra, nós trabalhamos as circunstâncias que o advogado terá acesso livre ao processo, né, às repartições, às investigações, salvo se tratar de sigilo ou segredo de justiça. Então nós temos aqui o parágrafo 10 para novamente reforçar essa circunstância. 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados às diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, quando houver risco de comprometimento à eficiência, eficácia ou finalidade da diligência, tá? Então notem, pessoal. Então, a autoridade competente, como delegado ou outra autoridade competente, ela pode delimitar o acesso àquela investigação. Quando muitas vezes, né, nós temos circunstâncias que quebra a eficácia ou eficiência ou, né, que existe ainda alguma diligência muito especial ali a ser produzida para não comprometer o processo. Então, se a autoridade trouxer estas características, poderemos limitar o acesso do profissional da advocacia àquela investigação, beleza? Bem tranquilo também. Parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto dos autos, o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da advocacia, né, da defesa produzida a ele, sem prejuízo de direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Galera, então notem, se não cumpre com as excepcionalidades que nós aqui já trabalhamos, por exemplo, né, de ser documentos originais de difícil, né, desenvolvimento, caso eles venham a ser deteriorados ou destruídos ou ter algum tipo de problema ali no momento, né, de condução daqueles autos, circunstâncias investigatórias que quebram, né, a eficácia, a eficiência ou diligências especiais que devem ser produzidas. Essas são excepcionalidades. Se não for constatado isso, eu tenho acesso a todo aquele processo, eu tenho acesso a toda aquela investigação, tá? Se for devidamente comprovado circunstâncias como tais, notem, gera responsabilidade criminal por abuso de autoridade. Então, posso ir lá ao Poder Judiciário e falar, excelência, o determinado delegado não está dando acesso àquele inquérito lá, ó, e não cumpre aquelas excepcionalidades do nosso artigo 7º que acabamos de falar, que lhe atribui limitações. Então não tem o porquê ele me limitar, eu tenho que ter acesso na totalidade sobre aquelas informações, tá? Então guardem as excepcionalidades que elas sempre caem em prova para que vocês não sejam acometidos em erro agora no nosso exame 31, beleza? Parágrafo 3º, o disposto no inciso 13 e 14 do caput desse artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, né? Ressalvado parágrafos 10 e 11 desse artigo. Galera, nós tivemos a inclusão bastante inovadora, né, da Lei 13.793 de 2019,
em virtude dessas modificações que nós tivemos agora nos últimos anos, né, dos processos eletrônicos. Então, todo o trâmite aqui atribuído, galera, ele também será atribuído à parte, hoje, procedimental eletrônica, tá? Também cumprindo aquelas limitações ainda atribuídas no decorrer dos outros parágrafos, como um dos mais importantes, que é o sigilo ou segredo, né? O sigilo ou segredo de justiça, tá, galera? Este só teria acesso com instrumento procuratório, com outorga de poderes especiais, para que ali eu possa ter acesso àquelas informações.